Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática, tá? Então, essa aula a gente vai conhecer sobre o que é o volume, como é que a gente calcula o volume de um polígono, de uma caixinha, de um copo de água. O que é o volume, tia Cláudia? O volume é a quantidade do que cabe ali dentro, né? Se eu encher um copo d'água até a boca e colocar uma pedra, essa água vem para fora, certo? Porque o volume dela atingiu a capacidade total daquela água que tinha ali dentro. Quando a gente compra uma caixa de todinho, ele vem informando para você o que cabe, o que tem dentro da embalagem, né? A quantidade de todinho que tem dentro da embalagem. Então, a gente já aprendeu em geometria, porque isso é geometria, não é, é matemática, né? Porque geometria ela faz parte da matemática. Vocês já aprenderam a calcular a área, né? Que é base vezes altura. Vocês já aprenderam a calcular o perímetro, que é a soma dos lados de um polígono. E agora vocês vão aprender sobre o que é, como é que calculo o volume, tá bom? Eu não passei para vocês essa semana a apostila. A tia Cláudia colocou tudo na folhinha de atividade para que vocês entendam. Vamos lá para a folhinha? Vamos lá. Olha só. Eu vou começar pela parte de geometria, tá? Que vocês primeiro têm uma explicação sobre um exercício que talvez cause dúvida na apostila. Então, eu vou botar primeiro a parte de geometria. Para encontrarmos o volume de uma figura, basta multiplicar a base vezes a altura vezes a largura dessa caixa, tá vendo? Então, como é que eu acho o volume? Eu multiplico a base vezes a altura vezes a largura da caixinha. E aí eu sei quanto cabe ali dentro, seja do suco, seja do todinho, seja da água, seja do sabão em pó, seja do que for ali a caixinha que eu comprei ou a embalagem que eu comprei, tá? Então, no caso aqui do suco de morango, eu quero saber quanto cabe de suco aqui dentro. Eu vou multiplicar 10, que é a base, vezes a altura, que é 25, vezes a largura, que é 4, tá? Quando eu faço essa multiplicação, eu desmembrei igual uma expressão numérica, tá vendo? A tia Cláudia separou. Quando eu multiplico 10 vezes 25, vocês relembrem que quando eu multiplico um número por 10, eu adiciono a ele um zero. Só isso. Não é isso? Então, 10 vezes 25 dá 250. 250 vezes 4 dá 1.000 litros, tá? Façam essa continha aqui embaixo, se vocês tiverem alguma dúvida, façam na calculadora, não tem problema utilizar a calculadora, tá? Então, relembrando, como é que eu acho o volume de uma figura? Eu multiplico a base vezes a altura vezes a largura. Aí, tem um outro exemplo aqui, ó. Volume do cubo e do paralelepípedo. João mora em uma casa que tem uma grande área de lazer e uma bela piscina. Olha que linda a piscina da casa do João. Um dia, ele resolveu perguntar ao pai quantos litros de água são necessários para encher a piscina. O pai de João disse ao filho que precisaria medir as dimensões da piscina. O que são dimensões? É o comprimento da piscina, né? O comprimento vezes a largura dela, vezes a profundidade, a altura dela. Lembra que quando a gente entra numa piscina tem que ter cuidado, porque ela pode ser muito funda, ou ela pode ser muito rasa e você dá um mergulho e se machucar. Então, ela tem uma
profundidade, ela tem uma altura dentro dela, certo? Para efetuar a medida, eles utilizaram uma trena. Sabe o que é trena? É um instrumento que a gente usa igual a fita métrica, só que a trena ela é de madeira, né? E quem utiliza geralmente é quem constrói alguma coisa de marcenaria de madeira, né? Então é um objeto próprio para medidas de comprimento. As medidas obtidas foram. Então, quais são as medidas da piscina da casa do João? Ele tem 8 metros de comprimento, vezes 5 metros de largura, vezes 1,5 metro de profundidade. Então, ó, a piscina da casa do João possui o formato de um paralelepípedo e a capacidade deve ser determinada através da multiplicação das 3 dimensões, das 3 informações que a gente precisa, que é o comprimento vezes a largura vezes a profundidade ou a altura da piscina, tá? Qual é o volume de água que caberá na piscina da casa do João? Você consegue calcular? De boa, né? Até porque você sabe que 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 1,5 vai dar um número inteiro. Então, eu vou descobrir qual é a capacidade de água que tem dentro da piscina do João, tá bom? Depois que vocês copiarem tudo isso no caderno, se vocês não conseguirem copiar essa figura, não tem problema, tá? Fica a informação de como você calcula o volume e a gente vai rever isso na próxima aula, quando utilizar a apostila de matemática, tá bom? Vocês vão abrir a apostila, agora eu vou começar lá na folhinha, lá no começo. Olha, apostila de matemática, páginas 9 a 11. Na página 9, tem um exercício assim: Laura é professora em uma escola de inglês para crianças. Aí tem, leia a fala de Laura e explique como ela calculou 1/3 da turma. 1/3 desta turma é de meninos. Nessa situação, o total é representado por todos os alunos da turma e ela dividiu por 3 o número de alunos. Verificou que o número de meninos na turma correspondia a 1/3. A turma dela tem 15 alunos. Calcule quantos são os meninos e pinte essa quantidade nos bonequinhos desenhados abaixo. É só vocês calcularem aí 15 dividido por 3. Qual é o número que quando eu divido 15 por 3, eu acho, tá? Qual é o número que multiplicado por 3 dá 15? E aí eu vou pintar a quantidade de bonequinhos equivalentes, que são, no caso, aí os meninos da sala da professora Laura, tá? No número 10, Giovana é artesã. Artesã é quem trabalha com artesanato, né? E fez estes vasos de cerâmica para vender em uma feira. Calculando aí esses vasos, olha só. Se eu calcular na coluna, eu tenho 4. Se eu calcular deitadinho, comprimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, eu tenho 20 vasos. Então, a primeira informação, letra A. No primeiro dia da feira, Giovana vendeu 1/4 dos vasos. Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Eu vou dividir a quantidade total, 20 por 4. E aí vocês sabem fazer essa continha, tá? Depois de mais 2 dias de feira, ela voltou para casa com 1/10 dos vasos que havia levado. 20 dividido por 10, quantos vasos ela levou para casa? 20 dividido por 10, facinho também de fazer essa conta, gente. E qual a fração ela vendeu dos quadros?
Se no primeiro dia ela tinha 20, né? E o total de vasos foi dividido em 10 partes, o que sobrou, 9 partes foram vendidas, né? Se ela vendeu, se ela dividiu por 10, é porque ela, para ter a fração inteira, seriam 10 décimos. Então, ela vendeu 9 décimos, que é o que representa, ela vendeu quase tudo, só sobraram 2 vasinhos, certo? Na página 10, como a venda de vasos na feira de artesanato, com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou R$ 2.400. Ela usou 3 décimos dessa quantia. A tia Cláudia vai pedir para que vocês pulem esse exercício, tá bom? Porque vocês vão ter que dividir por 10 e multiplicar por 3. Eu acho que a gente não chegou a explicar isso direitinho para vocês. Então, podem pular o 11 e o 12. E o 13 é o que eu precisava explicar para vocês relembrarem, tá? Isso aí. 1 metro, a informação do exercício já diz que 1 metro é igual a 100 centímetros. E eu botei lá no quadrinho da folha, tá vendo? Sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 centímetro é o mesmo que dividir 1 metro por 100. Eu vou achar 1 centímetro. E 1 milímetro é dividir 1 metro por 1000, tá? Então, se 1 metro é 100, é dividir 100 por 1000. Também é complicado para vocês fazer essa continha, mas não é isso que o exercício ele propõe. Ele pede para que você marque um X nas frases corretas sobre essas relações. Então, olha só, 1 metro é 1/100º do centímetro. 1 metro é 1 dividido por 100? Não. 1 centímetro, que é 1 metro, dividido por 100. Olha lá no quadrinho, tá? Então, essa informação está errada. A gente vai marcar as corretas. 1 centímetro é 1/100º, do metro? Sim, tá? É 1 dividido por 100. Equivale a 100 centímetros. 100 dividido por 100, tá? É 1 centímetro. 50 centímetros equivalem a meio metro? Também tá certa essa informação, né? 100 dividido por 2 dá 50. 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro? Também tá certa essa informação. 1 centímetro é 1/10 de 1 milímetro? Não. 1 centímetro é 1/100º de 1 milésimo de 1 milímetro, tá? Se vocês tiverem dúvida na correção, vocês vão conseguir tirar essa dúvida. Mas eu acho que vocês acompanhando assim o raciocínio que a gente colocou até aqui, ó, se 1 metro é igual a 100 centímetros, meio metro é igual a 50, 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro, 1 milímetro é igual a 1 centímetro dividido por 10, tá? 1 centímetro dividido por 10. Isso mesmo, tá? Depois tem o número 14 aí, que é uma fita dividida em 5 partes iguais. Quantos centímetros é em cada parte da fita? É 20 centímetros, tá? A tia Cláudia já dá essa informação para vocês. Qual é a fração que representa cada uma das partes da fita? Embaixo, no denominador, eu vou colocar o número que ela foi dividida, que é o 5, né? E cada parte, se ela está colorida diferente, ela é 1/5, tá? E na letra C, trace uma marca de meio metro na fita. Essa marca está na parte pintada de qual cor? Meio metro é metade dela.
tá? Então, ela vai chegar na parte azul, certo? Vai ficar o cinza e o verde para um lado, o vermelho e o amarelo para o outro. Essa semana matemática é só isso, tá? Eu espero poder ter ajudado vocês. O foco era mesmo vocês aprenderem o que era volume, tá? Para que vocês saibam calcular agora quando a gente pedir para calcular o volume, que é a base vezes a altura vezes a largura. Não pode esquecer disso, tá? Sempre vezes. A área também é vezes. O perímetro, que é a soma dos lados do polígono. Tá bom? Bom final de semana para vocês, bom feriado, que quinta-feira é feriado, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijinho.